como a arte e a cultura podem contribuir para o desenvolvimento das cidades. Para falar sobre esse assunto, o portal HSM convidou a Ana Carla Fonseca Reis, que é especialista nesse assunto na rede de repensadores. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Um prazer. A Ana Carla está lançando este livro, que é o Creative City Perspectives. É uma edição limitadíssima, mas o livro pode ser baixado gratuitamente na internet no site www.repensecomunicação.com.br. Ana, vamos começar então conversando um pouquinho sobre o livro? Vamos lá. Então, esse livro surgiu de uma inquietação compartilhada entre os repensadores, que era a gente entender qual o impacto da criatividade nas cidades. Como isso pode melhorar a qualidade de vida, gerar bons negócios, fazer com que a gente goste de viver onde a gente mora. E por conta disso eu contatei 18 colegas de 13 países, os mais diversos, da África do Sul, a Noruega, de Taiwan, os Estados Unidos, para dizerem justamente como uma cidade pode se transformar estruturalmente em cima de sua criatividade, qual o papel do público, qual o papel do privado, como o turismo joga a favor ou contra, como a gente pode aproveitar oportunidades como agora as Olimpíadas, a Copa, os grandes museus, para mexer nessas questões que são tão complexas, mas que dizem respeito especificamente ao nosso coração e ao nosso bolso, porque as coisas estão sempre relacionadas. Todos os autores contribuíram voluntariamente, a Repense fez um trabalho maravilhoso de identidade visual para cada capítulo, e nós editamos pela Garimpo, e o livro agora está saindo quentinho, com uma demanda muito interessante, e por isso a edição limitada, mas a disponibilidade de a gente ter o livro em formato digital gratuito. Faltou apenas informar também ao nosso público que, por enquanto, ele está apenas na versão em inglês. Isso, é verdade. Em português no ano que vem, certo? Esperemos que sim, esperemos que sim. Ana, você que é especialista nas cidades criativas na rede de repensadores, como se torna uma cidade criativa? É fundamental a participação dos órgãos públicos ou isso é possível ser feito apenas pela iniciativa privada? Boa pergunta. O que a gente tem observado, em função inclusive dessas várias experiências, que são os países de contextos mais diversos, situações, perfis, é que invariavelmente a gente tem uma governança compartilhada. Então tem o público, o privado e a sociedade civil sempre jogando juntas. Porque cada um tem objetivos complementares e não opostos, como a gente vinha trabalhando há tanto tempo. E o que se observa também é que para a gente conseguir colocar em prática uma questão como essa, seja uma cidade como Paraty, que foi muito catalisada em função da Flip, seja uma cidade como São Paulo, que vive sempre tentando discutir essas questões, a gente tem um agente, seja o público, seja uma iniciativa privada, que acaba de fato dando uma catálise. Mas para que esse fogo inicial tenha uma sustentação, vire um incêndio e contagie todos, a gente precisa ter a participação de todos. E aí a gente remete muito às experiências de Londres, de Barcelona, mesmo a certos lugares dentro de Buenos Aires, não a cidade como um todo, mas alguns bolsões. E é isso que a gente vem tentando aplicar às cidades daqui do Brasil, independentemente do seu contexto, independentemente de sua escala. O que a gente percebe é que existem algumas grandes desculpas que a gente pode aproveitar para fazer essa reflexão interna. E a partir daí identificar quais são as potencialidades da cidade, como ela se diferencia das outras, o que ela pode jogar, o que ela tem para jogar a favor de si mesma e não se vender para um grande evento que acaba fazendo com que ela fique com dívidas, fique com esqueletos, mas não transforme essencialmente seus arranjos internos, a participação e engajamento da população civil, a governança entre o público e o privado. Como é que você reforça esse software mais do que constrói o hardware? É isso muito que a gente está discutindo nesses livros também. O que está acontecendo no Brasil? Quais cidades agora no Brasil, e se você puder dar alguns exemplos, estão se tornando cidades criativas e que estão criando dentro dessas cidades alguma economia criativa? Então, o que a gente percebe são dois grandes polos hoje. Existem alguns que a gente ainda está estudando, mas tem dois muito promissores. O Rio de Janeiro e Recife especificamente. Como isso vem se dando? Por uma confluência, um momento mágico, por assim dizer, até como um dos autores, o André Urani, se remete à questão do Rio. Porque você tem uma confluência de as cidades olharem para si mesmas e perceberem onde estão seus grandes agregadores de valor à economia, por exemplo, que é o que Recife está fazendo e que é o que o Rio de Janeiro está fazendo. Em Recife você tem o Porto Digital, que acaba sendo todo um investimento em tecnologias de informação e comunicações, com incubadoras, com mapeamento de grandes talentos, com uma parceria entre o público e o privado para fazer com que novas questões possam ser desenvolvidas na cidade como um todo, fazendo com que ela fique mais una.
No Rio de Janeiro, até por iniciativa da Secretaria do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, eles montaram um departamento de indústrias criativas que fez, para início de conversa, para os empreendedores desses setores que são mais criativos, que mexem com indústrias culturais, com moda, software, design, tudo que dá uma certa vivacidade à economia e aos setores tradicionais. Eles montaram como shared services. Então, eles falam assim, o que as pessoas hoje acabam enfrentando de grandes dificuldades para que o seu empreendimento viceje? Dificuldades contábeis, jurídicas, de própria gestão. Então, eles fizeram consultorias, porque os empresários remetem isso gratuitamente, têm o seu serviço prestado e conseguem ter mais acesso, até mesmo a proposta de financiamento, de acesso a crédito, a instituições financeiras e afins. Então, o Rio de Janeiro está investindo em capacitação, está investindo em sensibilização de empresariado. Eu participei de uma oficina, ministrei uma oficina no início do ano sobre o plano diretor. Eles incorporaram as indústrias criativas ao plano diretor da cidade. Então, eles estão investindo desde museus, capacitação, governança compartilhada, até uma sensibilização do empresariado, para que eles percebam que quando a gente fala de criatividade, tem um enorme potencial para a gente fazer mais negócios, para que os funcionários pensem de uma forma diferente e que a gente diferencie bens e serviços que tendem a ser cada vez mais padronizados. E isso é um grande filão. Então, está sendo muito gostoso trabalhar com isso. Nós vamos ter no Brasil 2 grandes eventos que vão mobilizar várias cidades brasileiras ou até o país todo de uma determinada maneira. Copa e Olimpíadas. Você acha que aí são 2 situações que devem ser aproveitadas pelos empresários para tornar mais cidades brasileiras criativas e criar economias criativas? E de que maneira os empresários devem ver esses eventos? Claro, eu não tenho dúvida. E eu fico, inclusive, muito inquieta. Nós, os repensadores, temos discutido muito essas questões. Agora até lançaremos um novo livro sobre isso, sobre o papel da Copa, das Olimpíadas nas cidades criativas, soluções inventivas. E o que a gente tem percebido, até analisando as experiências de Barcelona, da África do Sul, de Londres, enfim, questões ligadas a essas temáticas, é que, invariavelmente, quando você tem uma análise de onde estão as dificuldades na cidade, essas dificuldades podem se converter em grandes potencialidades de negócios. Te dou um exemplo. Em Barcelona, chegou um momento que eles tinham uma dificuldade em habitação. Eles aproveitaram a construção do Parque Olímpico, exatamente, e transformaram a Vila Olímpica em conjunto habitacional. A mesma coisa num distrito chamado Poblenou, que eles estão trabalhando agora, que está virando o distrito da inovação, em que eles conseguem fazer uso misto, residencial e comercial, mas com muita oferta cultural, porque daí você tem vida à noite e durante o dia. Londres... A Expo em Lisboa. A Expo em Lisboa. Bom, enfim, a Sydney também fez uma série de questões. Londres agora está trabalhando uma questão que eu acho que é crucial para o Brasil, porque assim como Londres é uma referência de turismo para a Inglaterra, o Rio de Janeiro é para o Brasil. E uma das preocupações de Londres é como eles conseguem descentralizar o impacto das Olimpíadas para que ele seja mais capilar no país inteiro. E algo que eu tenho discutido também com o Rio de Janeiro e outras cidades é como a gente pode fazer com que a gente tenha, por exemplo, as Olimpíadas Culturais Fluminenses em 16 cidades, já que a gente vai ter 2016, e tenha 16 cidades no Brasil, as quais as pessoas se sintam motivadas a visitar, uma vez saindo das Olimpíadas que ocorrerão na cidade. Então, tem inúmeros potenciais para o setor financeiro, para o setor varejista, para o setor imobiliário, que a gente pode aproveitar, uma vez entendendo esses grandes eventos e projetos como algo de transformação urbana mesmo. Agora, isso está acontecendo? É uma preocupação, né? A gente sabe que muita coisa vai ser construída, muito dinheiro vai ser investido para a Copa e para as Olimpíadas. Essa preocupação, que é tão fundamental, já existe no governo brasileiro e no empresariado brasileiro? É preciso construir algo para esses eventos que fique depois na cidade, que represente alguma coisa? Isso está acontecendo? Então, ou a gente ainda precisa fazer um wake-up call? Eu acho que a gente precisa de um wake-up call, porque a gente tem uma falta de senso de urgência que é histórica. A gente teve uma passagem que foi muito longa agora, de todo o preparativo para as eleições e as próprias, e isso fez, eu acho, que o foco ficasse desviado. E a gente já tem que sair correndo atrás do prejuízo. A gente já está com o tempo perdido, né? A gente já está no prejuízo. Porque o processo de planejamento não é feito em 1, 2 anos, a gente não está falando só de estruturas olímpicas ou rodoportuárias. A gente está falando de todo um processo de envolvimento do empresariado, da sociedade civil, e isso demora um tempo, porque a gente tem uma governança a ser articulada, o diagnóstico a ser feito, as prioridades a serem elencadas. Então, acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, mas a gente precisa ver, inclusive, o empresariado, você vai ficar olhando para a faca e o queijo, ou você vai sair correndo para fazer, inclusive, uma diferenciação no queijinho e não ser mais do mesmo, e a gente ter uma commodity como evento. Ana, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada eu. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.